Namaste, Beats, você também tá legal, eu quero saber. E quer saber de uma coisa? Não consegui me adaptar ao intercâmbio. Quê? Como assim não conseguiu se acostumar ao intercâmbio? Olha, tudo bem, eu sei que intercâmbio não é pra todo mundo, as pessoas são diferentes, né? Quando eu fiz meu intercâmbio, eu tive contato com muita gente que chorava todo dia, que ficava deprimido, que reclamava, que esperneava. E eu não conseguia entender isso, porque eu vibrava com aquela sensação, com aquela situação inusitada do novo. Então não fazia sentido na minha cabeça. Mas também eu não posso ser uma pessoa insensível, porque cada um experimenta as coisas de uma forma diferente. E eu tive a sorte de experimentar todo esse processo de uma forma muito feliz. Mas eu tenho umas perguntinhas básicas para você que está pensando em fazer o intercâmbio ou que já está vivendo esse intercâmbio. Primeira pergunta: você está realmente vivendo a experiência do intercâmbio? Você foi para outro país para viver tudo novo? Para aprender uma nova língua de verdade, uma nova cultura, experimentar novos sabores, novos ares, novos lugares? Você foi preparado para isso? Ou você está preparado para isso? Porque isso faz uma diferença enorme, não tem como negar. Não dá para você viver em outro país, em outra cidade, querendo que as coisas sejam exatamente iguais ao que era antes. Até porque já é uma experiência nova. Então vamos abrir um pouco a mente e pensar que, mesmo que isso seja uma situação desconfortável, porque apesar de tudo, o novo sempre te tira da zona do conforto, ela vai passar. Isso não vai durar para sempre. Quer dizer, não vai durar para sempre caso você volte para sua vidinha comum de antes. Segunda pergunta: você só está vivendo com gente do seu país? Ou você está abrindo leque e conhecendo gente local? E conhecendo gente de outras culturas que também estão passando pela mesma situação que você? Porque olha, é muito mais fácil a gente se apoiar no que a gente conhece, né? Então acontece muito de pessoas irem viver essa experiência no exterior e só saírem com brasileiros, só conversar em português. Quando tem alguma dúvida, ficar conversando o tempo todo em português com um amiguinho do lado. Então como é que você vai aprender um novo idioma? Como é que você vai aprender uma nova cultura se você não abre a sua cabeça para o novo? Eu não estou te dizendo que você não tem que ter contato com o brasileiro. Claro que você tem que ter, afinal de contas, pessoas são pessoas, né? Mas que tal misturar um pouquinho mais? Que tal dar a possibilidade de outras pessoas estarem próximas a você? Isso significa, por exemplo, quando você estiver numa roda de discussão, claro que se você só estiver conversando com brasileiro, você vai falar português. Mas se tem uma pessoa de outro país, você tem que começar a conversar na língua local desse lugar que você está estudando. E eu vejo muito brasileiro fazendo isso, viu? Não respeitando as pessoas de outros países. Não tô falando que todo mundo é assim, mas acontece muito. Então tem assim um grupinho de 10 brasileiros, se entra um japonês ou um turco, ou seja lá o que for, as pessoas continuam falando português. E que falta de respeito com aquela pessoa que tá lá do lado, né? Fica com aquela cara de ué. Nossa, será que estão falando mal de mim? Tenta abrir a sua mente para essa coisa. Tenta abrir a sua mente para aprender novas palavras, para ficar boiando com o que as pessoas estão falando. Mas é com a convivência, é treinando dia após dia, segundo a segundo, que você vai aprender. É assim que funciona com todo mundo e não vai ser diferente com você, tá? Terceira pergunta: você já entendeu que isso não vai durar para sempre? Intercâmbio não dura para sempre. Intercâmbio tem uma fase. Pode ser de alguns meses, pode ser de 1, 2 anos, mas vai chegar uma hora que ele vai acabar. Até porque a pessoa vai ter que voltar para sua terra natal, ou então vai passar por um novo processo, que é toda aquela coisa burocrática, o processo da cidadania de outro país. Eu já passei por isso, foi muito burocrático, foi muito demorado, mas valeu a pena. Quarta pergunta: você é uma pessoa que está preparada para o novo? Você é o tipo de pessoa que reclama o tempo todo da vida e que acha que tudo está sempre ruim? Olha, se você é esse tipo de pessoa, dá um tempo, descansa a sua mente e se prepare, porque viver essa experiência do intercâmbio é dolorosa sim. Por mais que seja uma coisa maravilhosa, você está o tempo todo em situação de desconforto, em situação de alerta. Porque é fácil de se perder, é fácil de entender alguma coisa errada. E se você fica doente, você precisa ir ao hospital, será que você vai conseguir conversar com a enfermeira? Será que você vai conseguir conversar com o médico? Quer dizer, claro que você sempre vai encontrar um brasileiro que vai poder te ajudar, vai poder te acompanhar. Mas essa situação é sempre desconfortável em alguma instância da sua vida. Então, se você não estiver preparado para lidar com essa coisa que às vezes pode ser uma barreira muito chata, você vai sofrer no seu intercâmbio, claro que vai sofrer. Mas já que você está vivendo essa experiência, por
que não curti-la da forma mais correta? Abrindo o coração, abrindo a mente, abrindo o corpo mesmo, indo de corpo e alma para o novo. Olha, eu não estou falando que tem gente que não vai sofrer, porque o intercâmbio não é feito para todo mundo. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: quem faz o intercâmbio está fazendo isso só para aprender uma coisa nova, para aprender uma experiência nova, uma língua, cultura, como eu já falei, coisas novas. E como você vai estar vivendo esse processo por um período de tempo já determinado, isso não vai durar para sempre. Não há dor que dure para sempre. Então, aproveita e libera esse sentimento de trauma, libera esse sentimento de dor e curta essa sensação, porque você volta outra pessoa depois do intercâmbio. A volta. Olha, eu tive contato com pessoas que reclamaram muito, que choraram, mas é muito fácil, né? Quando você vem com o dinheirinho do papai para gastar e só fica reclamando. Eu vim de outra forma, eu vim com o meu dinheiro, então eu dei um valor extra para isso. Eu não estou dizendo que pessoas que vêm com o dinheiro do papai ou da mamãe não dão valor. Mas é mais fácil não prestar atenção, é mais fácil gastar e não ponderar naquilo que não é seu de verdade, né? Sabe, no meu processo de intercâmbio, eu tive contato com muita gente que sofreu bastante com tudo isso. Mas é normal. Não dá para chegar em qualquer outro país e ficar reclamando que a comida não é a mesma, que não tem ninguém para cozinhar para você, que você não tem dinheiro para gastar como você tinha antes. Não é a mesma coisa, e é essa a grande diferença. Eu posso te dar um exemplo que eu nunca esqueci. Eu tive um contato com uma menina que ela reclamava todo santo dia da Austrália. Falava que aqui ela só via gente drogada, que tudo era muito difícil, era muito impossível, que as pessoas não eram legais, que as pessoas não eram abertas. Ela chorava todo santo dia e estava desesperada para ir embora. E na minha conversa com ela, eu sempre perguntava: mas você não vai ficar morando aqui para sempre, então por que você está tão deprimida? Você não veio para cá para aprender uma nova língua? E ela sempre me respondia que era muito difícil, que ela não conseguia entender inglês. E eu falava para ela: você está se bloqueando. E isso serve para você também que está agora conversando comigo. Se você se bloqueia, você não vai aprender. Não vai mesmo. Então, libera. Já falei. E eu falava isso para ela. E sabe o que ela fez? Deixou de viver essa experiência maravilhosa, pegou todo o dinheiro do intercâmbio e foi viajar pela Tailândia, foi pro Vietnã, foi pra um monte de país, um monte de lugar que eu quero ir também. Só que a gente tem que saber qual é a diferença. O propósito é viajar, curtir como turista, ou o seu propósito é viver uma outra cultura? Porque se o seu propósito for viver de verdade, aquela coisa de imersão, aí sim você está preparado para o intercâmbio. Se não, pega esse dinheiro e vai conhecer o mundo. Vai para outros lugares, porque você está lá no hotel e tudo vem para você, fácil, você não tem que aprender a língua, você não tem que aprender nada. Você só tem que curtir. Aí depois você volta para sua casa, lindo, feliz e viajado. Agora, depois do intercâmbio, você também talvez volte para sua casa, lindo, feliz e viajado, mas com uma bagagem extra que não tem preço, que é priceless. Bom, já falei demais, né? Mas o intuito desse vídeo é a gente bater esse papo para tentar entender por que algumas pessoas não conseguem se adaptar ao intercâmbio. Por que o intercâmbio dá tão errado para algumas pessoas? Será que é o intercâmbio que é errado ou será que é a pessoa que é errada? E você, o que você acha disso tudo? Escreve para mim aqui embaixo porque eu quero muito saber. Bom, é isso. Não esquece de avaliar o vídeo se você gostou, dá positivo. Se não gostou, já sabe o que fazer. Mas eu espero que você tenha gostado, né? Se inscreva nas minhas mídias sociais, se você quiser, é claro. Nesse canal também, caso você não seja inscrito e você tenha gostado do conteúdo, de alguma coisa que eu tenha dito. Se puder, por favor, compartilhe também no Facebook, porque isso faz com que mais e mais pessoas vejam os meus vídeos e aí eu acabo trazendo mais conteúdo para você. A gente acaba conversando, trocando ideia e todo mundo ganha. Você já sabe como é que funciona essa palhaçada toda. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.